Thiago Nunes em processo de fritura no Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes sobre essa história. Quero te falar sobre Elias, que tem um acordo verbal para virar jogador do Santos. Informações importantes sobre Arboleda, que está forçando a barra para deixar o São Paulo. E para finalizar, detalhes da vitória do Flamengo com direito à festa do Gabigol na cidade do Santos, com ex-parças do próprio Peixe. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, quero dar um toque para você que manja muito de futebol e tá a fim de ganhar um dinheiro extra. Você precisa conhecer o SPM 365, o melhor fantasy game de futebol que existe no mercado. Por lá você escala seu time e se os jogadores na vida real mandarem bem, você vai acabar ganhando prêmios em dinheiro. Curtiu, né? Então pega na descrição desse vídeo o link, você se cadastra, valida todos os seus dados e automaticamente já ganha $10 para começar a brincar. Para completar, todo mundo que usar o cupom Nicola ainda tem $5 no primeiro depósito e o SPM 365 é super fácil. Você escolhe qualquer um dos campeonatos do mundo, os principais campeonatos do mundo estão no SPM 365. Tenho certeza que você vai curtir e ainda pode faturar uma grana extra. Bora começar o vídeo falando a respeito do Flamengo, que venceu nesse domingo o Santos por 1-0 com um gol do Gabigol. Partida marcada por polêmicas de arbitragem no primeiro tempo. 2 gols do Santos foram anulados por conta de participações do árbitro de vídeo. E daqui a pouco eu vou te falar a respeito da festa que o Gabigol fez depois da partida por conta do seu aniversário. Antes, atualizações sobre o momento do Flamengo. 4 jogos sem perder, 2 vitórias e 2 empates. Com o triunfo desse domingo, o Flamengo pulou para a 9ª colocação, tem 8 pontos conquistados. É bem verdade que aparece 7 pontos atrás do Internacional, os dois têm 6 jogos já disputados. Tabela do Flamengo nas próximas rodadas. Quarta-feira fora de casa contra o Bahia, depois recebe o Fortaleza, enfrenta fora de casa o Fluminense no Maracanã, mas tendo o Fluminense como mandante, e depois encerra sua participação antes dos jogos da Libertadores contra o Ceará no Castelão. A partir daí recomeça a Libertadores da América. O Domi vai ter algum tempo a mais para ajustar o Flamengo, que já apresentou algumas melhoras, mas certamente será um Flamengo bem diferente do Jorge Jesus, aquele time intenso que vai marcar pressão no campo de ataque não existe, pelo menos na Vila Belmiro. Foi um Flamengo muito reativo, que deu a bola ao Santos e tentou explorar os contra-ataques. Quero falar agora sobre o aniversário do Gabigol, que completou nesse domingo 24 anos de idade. Teve, pós-jogo, um direito ao bolo, cantaram parabéns para o Gabigol e ele entregou o primeiro pedaço do bolo ao Diego Alves, que fez várias defesas importantes durante a partida e assegurou os 3 pontos. Diego Alves que saiu machucado. Depois do jogo, os jogadores do Flamengo voltaram ao Rio de Janeiro, desembarcaram por volta de 11h30 no Rio, mas alguns atletas, entre eles o Gabigol, acabaram ficando na cidade de Santos para festejar o aniversário do Gabigol, que contou também com outros jogadores e ex-jogadores, além de familiares do atacante. E um dos pontos altos dessa festa foi o encontro do Gabigol com o Diego, seu parceiro de Flamengo, e com o Robinho. O Robinho chegou a atuar com o Gabigol na Vila Belmiro. Diego e o Robinho foram enormes parceiros lá atrás no título do Campeonato Brasileiro e os três festejaram juntos os 24 anos do Gabigol. Quero te contar uma notícia com exclusividade do canal do Nicola. Elias, ex-volante de Corinthians e Flamengo, tem tudo certo para virar jogador do Santos. Já há um acordo verbal, o nome dele foi pedido pelo Cuca. O Elias está desempregado desde janeiro, quando seu contrato com o Atlético Mineiro terminou. Nos últimos dias ele quase se acertou com o Goiás, foi quando o Cuca entrou na jogada, sugeriu o nome à diretoria do Santos. A diretoria deu aval para que o Cuca telefonasse para o Elias. Existiram as primeiras conversas, o Elias entendeu a realidade financeira do Santos e topou fazer um contrato bem acessível, com valores pequenos, diante de salários que ele tinha, por exemplo, nos tempos de Atlético Mineiro. O que falta para que o Elias seja anunciado? O Santos precisa primeiro resolver a questão com o Hamburgo. A FIFA determinou que o Santos não pode inscrever jogadores enquanto não pagar a dívida que tem com o Hamburgo. Nessa semana o Santos pretende enviar 600 mil euros referente à venda do Poroso para o Hamburgo. Tem mais cerca de 400 mil euros que o Santos conseguiu juntar, que também vão ser mandados para o clube alemão. E a expectativa na Vila Belmiro é que a partir desse 1 milhão de euros enviados para o Hamburgo possa existir um acordo com o time de lá e a partir daí o Peixe enfim consiga inscrever jogadores. Robinho é um dos alvos, o Elias será outro jogador que assim que o Santos conseguir será inscrito. Já há um acordo financeiro, já há um acordo verbal. O Santos inclusive colocou o CT à disposição do Elias para que ele possa readquirir a condição física ideal. Não jogou ainda nessa temporada desde que se desligou do Atlético Mineiro. Só uma coisa importante antes de mudar de assunto.
O Elias fez bastante força nos últimos meses para voltar ao Corinthians. Ele tem excelente relação, por exemplo, com o presidente André Sanches, que também era favorável. Isso não aconteceu por causa do Thiago Nunes. O técnico corintiano entende que o Elias, com 35 anos de idade, acrescentaria bem pouco ao meio-campo alvinegro. Bora falar agora sobre Arboleda. Muitos são paulinos me perguntaram na live aqui no YouTube nesse domingo sobre a situação do zagueiro que não foi relacionado para o clássico contra o Corinthians. Pior do que isso, descobriram que o Arboleda havia curtido uma foto da Libertadores, do perfil da Libertadores brasileiro no Instagram, em que a Libertadores fazia uma postagem reverenciando os zagueiros do Palmeiras. Quem curtiu? Arboleda. Pois bem, descobriram isso vazou, o Arboleda até retirou essa curtida, mas aí o estrago já estava feito. Vale a lembrança de que nas férias o Arboleda apareceu com uma camisa do Palmeiras, essa foto correu o mundo, rendeu muita contestação do torcedor são paulino, acabaram conseguindo contornar essa história com bons jogos do Arboleda, mas agora um novo episódio. E para piorar, o Arboleda não apareceu entre os relacionados do clássico contra o Corinthians. A divulgação, a informação oficial do São Paulo foi que ele apresentou problemas físicos, mas uma pessoa do São Paulo me assegurou que foi o Arboleda quem pediu para não jogar alegando esse problema físico. Problema que não foi constatado pelo departamento médico. Ouvi uma frase mais ou menos assim: se ele estivesse jogando como titular, certamente não teria se contundido ou não teria aparecido essa contusão. Vale lembrar que recentemente o Fernando Diniz mudou a dupla de zaga do São Paulo, tirou o Arboleda e o Bruno Alves para colocar o Léo Pelé improvisado como zagueiro, além do Diego, que subiu recentemente das categorias de base. O Arboleda até jogou os minutos finais da partida contra o Sport, não entrou no jogo contra o Atlético Paranaense e ficou de fora da lista de relacionados para o clássico contra o Corinthians, com a vitória do São Paulo, que é nesse momento o atual vice-líder do campeonato. A impressão que os dirigentes do São Paulo têm é que o Arboleda está forçando a barra para sair, meio que na marra, meio que aos trancos e barrancos. Faz tempo que o Arboleda tenta deixar o São Paulo, o problema é que nunca apareceram propostas que o São Paulo julgasse interessantes. Diante dessa nova realidade, com curtida de foto do Palmeiras e com pedido para não ser relacionado por conta de uma suposta lesão, resta saber como é que o Raí vai reagir diante de mais um problema relacionado ao Arboleda. Fechar o vídeo te explicando sobre o processo de fritura que já começou em relação a Thiago Nunes no Corinthians. E os primeiros responsáveis por essa fritura são os próprios torcedores corintianos, muito irritados com o atual momento do time, não só em relação a desempenho, mas também com o resultado. O Corinthians, que perdeu nesse domingo para o São Paulo por 2-1 no Morumbi, despencou na tabela de classificação e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Foram apenas 5 pontos conquistados em 5 jogos. Nas últimas 7 partidas, o Corinthians venceu apenas uma, aquela vitória contra o Curitiba, em que enfrentou um adversário que era o lanterna do campeonato e atuou durante 75 minutos com um atleta a menos por conta de uma expulsão com 15 minutos de jogo. Nos outros 6 jogos, 4 empates e 2 derrotas. Na próxima quarta-feira, o Corinthians visita o Goiás, um dos times que está na zona do rebaixamento. O Goiás, inclusive, tem 4 pontos, só um a menos do que o Corinthians, e tem uma partida a menos do que o Timão. É bem verdade que o Corinthians também tem um jogo a menos do que vários concorrentes. Mas se na quarta-feira o Corinthians perder para o Goiás, estará na zona de rebaixamento na próxima rodada. Isso porque o Goiás vai ultrapassar o Corinthians e o Corinthians cairia da 16ª para a 17ª colocação. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente importante no Corinthians para saber se existe alguma previsão, alguma projeção em relação à demissão do Thiago Nunes. E ouvi que nesse momento o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves e toda a cúpula corintiana estão muito voltados para os naming rights, o anúncio que deve acontecer entre segunda e terça-feira. Mas se o time continuar rendendo pouco ou não rendendo, o Thiago Nunes mais cedo ou mais tarde vai correr risco de demissão. Quarta-feira é um jogo importante, não acho que pode ser decisivo para uma queda do Thiago Nunes, mas tem um outro elemento extremamente fundamental para avaliar o futuro do treinador. A eleição no Corinthians, marcada para 28 de novembro, quando a gente vai conhecer o novo presidente. O André Sanches não pode concorrer, não há reeleição prevista no estatuto do clube. E o Andrés vai indicar o Duílio Monteiro Alves. O Andrés sabe que com a venda dos name rights para a Hypera Pharma, ele ganhou um grande aliado, um grande trunfo nessa eleição. Mas se o desempenho do time no Campeonato Brasileiro estiver ruim, a eleição do Duílio Monteiro Alves pode correr risco e aí vai certamente sobrar para o Thiago Nunes. As respostas precisam começar a vir na quarta-feira contra o Goiás. Em caso de novo tropeço, em caso de mais uma derrota, o Thiago Nunes vai começar a balançar forte. E o processo de fritura já existe, não podemos nos esquecer que André Sanches, Duílio Monteiro Alves e outros dirigentes do Corinthians gostam demais do Mano Menezes, que está desempregado desde o fim do ano passado. O
Corinthians chegou, inclusive, a fazer uma consulta ao Mano Menezes em meio ao Campeonato Paulista, naquele momento em que o Corinthians brigava contra o rebaixamento. O Mano disse que não tinha o menor cabimento conversar com o Corinthians, porque naquele momento o Corinthians tinha o Thiago Nunes como técnico. Se houver uma nova consulta, certamente a resposta vai ser essa, mas se o Corinthians demitir o Thiago Nunes, pode haver um outro tipo de interpretação em relação ao Mano, para a partir daí as negociações serem abertas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Se você já é inscrito no canal, se já curtiu o vídeo, vire um membro do canal do Nicola e passa a ter direito a uma série de vantagens. Tem um botãozinho azul aqui embaixo escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e automaticamente já está liberado para participar do bolão do canal do Nicola, além da liga exclusiva do Cartola, que vai dar ao vencedor de cada mês um prêmio de R$50. A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!